família deve ser homeschooler com os filhos na escola ou não. E educação domiciliar parece até ser uma contradição, porque toda educação ela é domiciliar, na sua maior parte, pelo menos em 90% da educação ela deve sim ser domiciliar. A maior parte das coisas que eu aprendo é em casa. E se aquilo que eu aprendo fora de casa não for cultivado e não tiver um valor dentro de casa, certo? Se aquilo que as crianças aprendem na escola não tiverem valor dentro de casa, praticamente não tem valor nenhum. A criança, ela chega em casa, mãe, eu aprendi isso aqui no colégio, e a mãe pode dizer, muito bem, meu filho, é isso mesmo. Ou, não, peraí, não é bem por aí. Vamos ver como a coisa realmente funciona. Ou cobrar mais. Não, isso aqui está bom, mas faça mais exercícios. Eu vou te passar alguns exercícios aqui porque é muito importante essa matéria para que fique só nisso. Enfim, nós vamos conduzindo a criança da melhor forma possível. E se ela não for para a escola, se ela for educada exclusivamente em casa, né, mais ainda, né, a responsabilidade é muito grande nesse aspecto. Então, para dar um exemplo, não é? Um exemplo próprio, que são sempre os piores, mas são os que mais funcionam. Eu tinha uns 10 anos de idade, estava na 5ª série, e é claro que eu fui ensinado que a ditadura militar foi um período terrível de torturas e falta de ausência total de liberdade, né? Sem entrar muito no termo, nessa questão, mas o que eu aprendi então, já que meu pai era militar, é que meu pai era um dos responsáveis, né, por esse período de autoritarismo, né? E o meu pai era uma dessas pessoas, né, que são torturadores e censores e que acabam com as liberdades individuais, essa coisa toda, porque militar é isso, né? O que é o Exército Brasileiro? Bom, a gente aprende mais ou menos isso, né? O que é o Exército? Pergunta para qualquer professor por aí, normalmente ele vai dizer, é aquele pessoal que governou o Brasil por uns 20 anos e que torturava as pessoas. Esse é o resumo, né? Agora que acabou a ditadura, eles bem que podiam ir cuidar do trânsito, né? Ficar ali fazendo um apito, cuidando do trânsito, já que o Brasil nunca vai se meter numa guerra, né? O Brasil não tem guerras, né? Para que exército? E tudo isso, né? Então essa é a típica visão, assim, né? E como meu pai era militar, bom, isso aí teria que ser, principalmente no meu caso, resolvido, certo? Para que se chegasse realmente na verdade das coisas. E além de ter algumas conversas, não só com meu pai, mas com a minha mãe também, né, por ser, na época, casada com um militar, conhecia bastante militares e sabia bastante do que os militares faziam e para que eles serviam. E então, além disso, né, houve também por parte dos meus pais, né, um comunicado à escola, né, e onde eles exigiram que a professora fosse chamada para esclarecer, a professora que tinha ensinado essas coisas, esclarecer tudo, né? Como assim? E por incrível que pareça, né, o resultado disso foi muito interessante, porque a professora realmente, no fundo, ela não pensava nada daquilo que ela tinha dito. Aquilo era coisa que normalmente era dita. E ela não se via muito em outra posição a não ser de dizer aquilo, né? E quando ela é posta, né, a senhora realmente acha que, né, que é verdade isso que a senhora disse, né, que o exército é só uma força que governou o país e que torturava pessoas e impedia as liberdades individuais, né? Não é assim. Inclusive o meu irmão é militar, né? É um cara muito gente boa, já era militar na época da ditadura e tal, e sempre, né, uma pessoa muito boa e tudo isso, né? Os colegas dele também que eu conheço são muito bons, assim. Então a gente vê que não é em todo caso, né? Assim, a gente não pode
às vezes, levar em consideração muito o que a pessoa diz nesse contexto de sala de aula e já julgá-la de cima, né? Que é muito mais fácil, às vezes, conversar. Ah, não, mas é comunista. Ah, não, mas é isso, não sei o que e tal. Às vezes, claro que tem gente assim também, mas a gente pode ir levando na forma, tentando ir por partes, não é? Do nosso julgamento. Um bom exemplo disso é a Inquisição, né? Que não queimava ninguém sem antes julgar, né? Então vamos primeiro julgar, né? E depois a gente queima, certo? Mas primeiro vamos julgar, vamos ver realmente o que está acontecendo, né? E com certeza essa professora, depois disso, né? Acho que para as outras turmas que ela deu aula depois disso, isso não aconteceu mais, né? Pelo menos não de uma forma tão grave. E principalmente tendo ou não alunos filhos de militares ou qualquer coisa assim, né? Então acho que a coisa se resolveu da melhor forma possível. E então agora a parte mais, eu não me lembro exatamente da professora dizendo isso aí foi muito marcante, né? E talvez eu não me lembro tanto das aulas de história e dos conhecimentos que na escola me foram passados sobre instituições nacionais, sobre a história do Brasil, sobre a política. Não me lembro tanto quanto dessas conversas com os meus pais que foram desencadeadas por esse episódio. E eu tenho muito presente, né, essa questão. Então é por isso que eu acho que a educação domiciliar, o homeschooling, é para todo mundo. É para todo mundo. E em diferentes níveis. Se eu não tenho filhos, e eu vejo muita gente assim, não é? Não, eu não tenho filhos, né? Na verdade, eu não sou nem casado, mas eu pretendo me casar, ter filhos, e eu vou educá-los em casa. Não, muito bem, né? Mas esse hábito necessário para educar-se em casa é algo que a gente tem que desenvolver agora, hoje. É algo que nós começamos agora, certo? E nós temos a facilidade que nós não dependemos de nada para fazer isso. Nós não dependemos de nada para hoje fazer uma lista de livros, comprar um caderno e começar a estudar. Mas o que estudar? Essa é uma das melhores perguntas e a mais interessante de uma vida de estudos. O que estudar, não é? Eu posso ter várias dúvidas. O que é o mundo? O que é Deus? O que é a matéria? O que é o espírito? Não é? Posso fazer uma lista de perguntas, que é outra coisa bastante interessante, né? A gente não costuma fazer isso, mas a gente sabe várias coisas. Mas vamos nos perguntar, né, para essas coisas que realmente importam, né? Não, eu vejo a importância de se estudar matemática. Muito bem, vamos começar. O que é matemática? E essa é uma pergunta que a matemática não responde. A matemática não tem nenhum método, nenhuma equação que te responda o que é a matemática. Assim como a biologia não explica o que é a biologia e para que serve a biologia, certo? Essas são perguntas de ordem filosófica, mas que nós temos que fazer. Por mais que seja imprecisa a nossa resposta, para começarmos a estudar qualquer coisa, nós temos que fazer essas perguntas. E depois de sabermos o que é, nós vamos perguntar para que ela serve e como nós vamos estudá-la. Sempre é necessário que nós façamos essas perguntas. Os jesuítas que compuseram a Ratio Studiorum fizeram essas perguntas a si mesmo. Como o professor Sidney falou, demorou 50 anos para ela chegar à sua forma final. E imaginem, isso foi para elaborar um currículo. Nós não vamos passar 50 anos para elaborar o nosso próprio currículo, certo? Porque quando terminarmos, o resultado não vai ser muito bom, né? Nós passarmos a vida inteira para descobrirmos o que estudar e como. Então, nós temos que fazer isso aí de uma forma mais rápida. Isso é possível, como o professor Marcos disse hoje, né? Numa instituição. E essa é a vantagem
dos humanos, não é? Dos homens terem instituições. Porque eu começo um trabalho e posso morrer, ele vai ser continuado por outro. Não vai ser perdido aquilo que eu fiz. Então, por isso que é interessante, né, como aconteceu na ordem jesuítica, que exista uma instituição que possa fazer um trabalho desses, né, que demorou 50 anos, certo? De forma para que tenha início, meio e fim. Não é? Então nós temos grandes métodos, grandes pedagogias e tudo isso, né, com início, meio e fim, quando vem de uma instituição. São várias, que é um grupo humano que se propõe a isso. Não é? Mas no nosso caso pessoal, e o que nós temos para fazer amanhã, é muito mais grave, porque nós temos que decidir como será a nossa educação domiciliar e a nossa autoeducação. Eu posso procurar professores, eu posso me matricular em cursos, certo? Mas a pergunta, o que eu vou estudar, ninguém vai responder. Nós mesmos temos que responder isso, individualmente, certo? Quando nós entramos e nos expomos a uma instituição de ensino, certo? Pode ser uma universidade, uma escola, pode ser um curso pela internet, nós aceitamos esse currículo, certo? Mas nós temos que sempre ver se é aquele currículo que está dentro dos nossos planos. Ah, eu não tenho ideia nenhuma do que eu vou estudar. Muito bem. Talvez seja bom então começar lendo alguma biografia, né, bastante detalhada de pessoas que tiveram sucesso na vida de estudos, não é? Assim como nós, para a nossa própria vida espiritual, nos baseamos na vida de gente que teve sucesso na santidade, não é? Então nós lemos as vidas dos santos, procuramos imitá-los naquelas virtudes que melhor foram vividas por eles e tudo isso, né? Na vida de estudos é a mesma coisa. A Ratio Studiorum, então, a primeira coisa que a gente vê e a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: para estudar, eu preciso realmente saber? Preciso realmente ter um plano? Preciso realmente ter um currículo com uma ordem específica? Há coisas que eu preciso estudar antes e outras que só dependem dessas anteriores para que eu as compreenda? Essa é uma pergunta dificílima, certo? Porque são muito poucas as pessoas que responderam essa pergunta. Não é preciso nada disso. E conseguiram fazer alguma coisa. A maioria delas, sim, teve uma ratio studiorum. A maioria das pessoas teve uma ordem nos seus estudos. E nós mesmos. Nós podemos dizer o que quisermos da educação, da forma como ela é institucionalizada hoje no Brasil. Mas ninguém pode negar que estarmos aqui reunidos e conseguirmos compreender essas palestras que foram dadas depende de nós termos sido alfabetizados antes de quase qualquer coisa, certo? De nós termos aprendido primeiro a somar, depois a subtrair, depois a multiplicar e por último dividir. Ah, mas eu gosto de estudar tudo ao mesmo tempo, certo? Boa sorte, certo? Eu não vou arriscar fazer outra coisa. Eu acho que a vida é muito curta para que nós... Não, eu vou tentar assim, eu vou tentar ensinar os meus alunos a primeiro dividir. Eu vou começar ensinando os meus alunos, certo? A ler, lendo o Coelho Neto, que tem um vocabulário impossível, certo? Talvez só o Antônio Weiss conseguisse compreender o Coelho Neto. Vocabulário que num romance tem 60 mil palavras diferentes. Isso é muito mais do que uma pessoa culta tem da sua língua materna. E boa sorte, certo? Boa sorte. O que a gente aprende com a Ratio Studiorum e com muitos outros pedagogos, como Alcuino, Hugo de São Vítor, é que a gente deve estudar as coisas a facilioribus usque ad difficiliora. Das coisas mais fáceis para as mais difíceis. Ah, não, mas eu comecei a compreender matemática
depois que eu estudei física, certo? Mentira. Mentira, gente, tu fosse capaz de compreender mais ou menos a física porque já tinha rudimentos de matemática, certo? Então, esse é um princípio da educação que nós temos que ter em vista. Agora, nós não vamos levar muito a sério, certo? Então, agora eu estou estudando latim. Não vou ler mais nada na vida, certo? Só vou estudar latim quando eu tiver com o meu latim muito desenvolvido e conseguir escrever ciceronianamente, certo? Aí eu vou começar a ler outras coisas. Bom, também não é tão assim, certo? Tem que começar por as coisas mais fáceis, claro. Tem que começar todos os currículos pela gramática. Nós vimos ontem com o professor William, né, as inversões, né, que uma arte vai para cá, outra vai para lá, começa com essa, depois vem outra e tal. Põe primeiro a lógica, ganha menos destaque do que a retórica e tudo isso, né? Então essas coisas realmente acontecem. E é bastante proveitoso que eu realmente me exponha a coisas um pouco mais difíceis, até para que o estudo que eu estou focado agora, por exemplo, eu estou estudando bastante lógica, é bom que eu estude alguma coisa de física, metafísica, que precisam da lógica para o seu desenvolvimento, certo? Até para eu saber onde eu estou chegando com isso. Aí então diz assim, bom, eu não estou entendendo muito bem esse livro de metafísica. Provavelmente é porque eu ainda não estou com a lógica bem desenvolvida. Meus estudos, preciso estudar mais lógica. Eu não estou entendendo muito essas questões da lógica, talvez porque o meu conhecimento de gramática esteja ainda falho. Eu não estou conseguindo escrever direito porque o meu conhecimento de retórica ainda é falho. Então eu vou estudar mais retórica. Mas como eu vou fazer para avaliar a mim mesmo se estamos falando de autoeducação? E essa é uma questão importante. Não, quando eu estou na autoeducação, eu não preciso de avaliação, eu não tenho ninguém que me enche o saco. Mas não, nós temos que avaliar sim. Nós temos que saber para onde nós estamos indo, em que velocidade, com quanto proveito, certo? E normalmente, esse ir e voltar, não é? Eu estou aqui começando os estudos, aí eu me atrevo a ir um pouco mais adiante, e aí volto. E continuo. Aí eu me atrevo a ir um pouco mais adiante, consigo me avaliar. Olha, antes eu não sabia isso aqui, agora já estou sabendo, mas não estou conseguindo compreender totalmente, estou ainda com dificuldades. Volta. É mais ou menos um montanhista, não é? Quem sobe montanhas, essa escalada, né, como o Everest ou a Concagua, primeiro é preciso subir, montar o acampamento. Primeiro acampamento. No outro dia, eu vou subir mais um pouco e descer e montar o acampamento no meio do caminho. No terceiro dia eu subo, pego as minhas coisas todas, subo e desço e monto o acampamento. Eu nunca vou montando o acampamento aonde eu paro, né? Porque é preciso que os pulmões se acostumem com aquele oxigênio, né? Pela questão de ser muito rarefiado o ar, então eu não posso subir direto. Então tem que subir, desce, sobe, desce. Então esse é um movimento bastante comum assim na vida de estudos, na vida quando estamos falando de autoeducação, quando estamos falando de aulas mesmo, nós que somos professores e pais, certo? É bastante interessante assim. Bom, nós temos que estudar isso aqui, bom, certo. Mas sempre ir um pouco mais adiante para depois voltar. Então essa subida da montanha é bastante interessante, né? Porque é uma ótima forma de avaliação. Então nós lemos aquele texto com dificuldade, um texto de uma língua estrangeira, por exemplo, aqui ele é sofrido e tudo isso, certo? Muito bem. E aí nós voltamos um pouco e lemos um bem mais fácil, certo? E aí a gente percebe, nossa, há um mês atrás eu iria sofrer para ler esse texto que agora eu acho fácil. Então a gente vai conseguindo perceber o quanto nós estamos aprendendo, ou não, certo? Bom, eu leio lá a Suma Teológica e não entendo nada. Então está faltando alguma coisa que não é a Suma Teológica, está faltando outra coisa, certo? Para mais ou menos o eunuco, né, que eu acho que é São Filipe encontra o eunuco no Atos
no Atos dos Apóstolos, e ele fica ali lendo, né? A gente muitas vezes parece esse eunuco assim, né? Ficava lendo ali o profeta Isaías, lendo, e São Felipe perguntou: não entende o que tu lê? Ele diz: não, porque ninguém me explica, né? Parece até o homem da piscina de Siloé, né? Que diz: hominem non habeo, eu não tenho ninguém, certo? Então nós não podemos ter essa desculpa. O eunuco, ele não tinha comentários de São Jerônimo ao Antigo Testamento, por exemplo. Nós temos, certo? Mas não traduzem, essa é outra coisa. Mas não tem traduzido. Olha, em português, o Brasil é uma porcaria, não tem nada traduzido. Se a gente vai pegar em espanhol, tem tudo. Em português não tem nada, certo? E é uma porcaria, né? Nós não temos nada e tal. E, bom, esse é um posicionamento pessoal, né? Mas eu acho muito mais fácil ensinar as pessoas a ler latim do que traduzir qualquer coisa, né? O tempo que eu gasto para traduzir uma página de latim, qualquer tradutor muito melhor que eu gasta para traduzir uma página de latim, ele poderia ensinar muita coisa de latim para alguém, certo? Ou ele poderia usar gravando um vídeo e pôr no YouTube ensinando as pessoas a ler em latim, né? Mas como ele vive de tradução, então é bom que as pessoas não saibam latim, né? Continua sendo bom. Então a gente... Essa é uma diretriz que nós pegamos no Instituto. Olha, não, vamos focar o nosso trabalho em ensinar as pessoas a ler latim e grego, muito mais do que em traduzir qualquer coisa. Na verdade, a gente nunca traduziu nada e nem pretende tão cedo, certo? Há obras que sim, e eu não exijo que todo mundo saiba latim. Então, por exemplo, se nós estamos falando do livro de leitura espiritual, A Imitação de Cristo, eu acho que sim, isso aí tem que ser traduzido mesmo, todo mundo tem que conseguir ler. A pessoa com os rudimentos da alfabetização já pode ter acesso, porque aquele material é muito urgente, certo? É um livro urgente. Agora sim, tratados de metafísica, de teologia dogmática, se não sabe latim, por que tu vai estudar isso aí? A pessoa estuda latim 2 meses, pronto, aprende a ler, e depois vai ter que dedicar os seus 20 ou 30 anos para entender um tratado de metafísica ou de teologia, certo? Mas o latim é 2 meses. Pega o livro em português e vai ficar 20 anos estudando, certo? Igual. Agora, em 2 meses dá para aprender latim. 3. Eu tenho dificuldade. 6. Não mais que isso. Por favor, não mais que isso. Qualquer língua, certo? Não mais que 6 meses. Então, mas eu quero muito estudar Shakespeare e não sei o que e tal, né? Muito bem. Quem realmente quer estudar Shakespeare sabe inglês, né? É o mínimo. Então, 2 meses. Inglês, cara. Liga o Netflix ali, vê filme sem legenda, dá 2 meses vendo um filme por dia. Acabou, tu vai saber mais inglês do que tendo se matriculado em qualquer escolinha. Então, para as línguas é assim. E eu acho que, e aí a gente entra na ordem dos estudos, não é? Na ratio studiorum, que cada um tem que ter a sua individual. E esse documento, esse códex, como disse o professor Sidney, esse documento é excelente para nos guiar. Isso, né? Ele não diz ali que tem que aprender inglês, muito bem, mas dependendo dos meus objetivos de estudo, eu preciso aprender. Ele não diz que tem que aprender russo, mas dependendo dos meus objetivos de estudo, não, eu estudo a história do comunismo. Cara, sabe russo? Não. Então, certo? Fala com a minha mão. São coisas bastante simples, e não é assim, não, porque russo é muito difícil, então, e nós precisamos estudar a história do comunismo, que russo é muito difícil, não sei o que, cara, não é. Não é. E por que a gramática estava lá com o professor, como o William mostrou, não é? Platão diz que tem que estudar a gramática, tem que estudar a língua. Aristóteles diz, depois Sêneca diz, Cícero diz, depois Cassiodoro, Marciano Capella, Hugo de São Vítor, Alcuino, e assim a gente vai. São Boaventura também, ele tem um livro chamado sobre a redução, é um opúsculo, né?
De reductione artium a theologiam, sobre a redução das artes à teologia, não é? Onde ele expõe todo o valor que tem as artes, não só as liberais, até mesmo as mecânicas, e como o domínio até mesmo das artes mecânicas é algo tão humano que já é o princípio de da transcendência, certo? Cozinhar arroz já é algo transcendente. É muito raso, não é? Mas já é, porque é algo humano. Macaco não cozinha arroz, certo? Nenhum animal cozinha nada. Eu também não. Então, a gente vê que estudar a língua está na base de tudo, não é? E com a Ratio Studiorum não está diferente, não é nada diferente. E pelo amor de Deus, até o currículo do MEC põe muitas horas nas aulas de português. Funciona? Não, mas isso é outra coisa. Agora sim, é uma coisa óbvia que tem que estudar bastante língua, que a gramática é algo importante. É importante porque é o veículo pelo qual eu chegarei, eu terei acesso a todo o resto do conhecimento. Não só por isso, porque a gramática eu consigo me avaliar se eu estou estudando por conta, ou avaliar o meu aluno e conhecê-lo melhor, conhecer os meus hábitos intelectuais, conhecer os hábitos intelectuais do meu aluno, porque assim, é muito difícil avaliar o conhecimento, pelo menos, muito difícil não, mas é muito mais difícil avaliar o conhecimento de um aluno em história, ou o nosso próprio conhecimento em história, do que em gramática ou em aritmética, porque ou é ou não é, certo? Se o aluno erra a conjugação do verbo, está errado, ele não tem como enrolar. Não, mas veja bem, isso aqui no Gil Vicente, né, ele conjugava dessa forma. Então, não inventa, certo? Não lê esse Gil Vicente e tal, não tem, certo? Então, por favor, né? É algo bastante palpável e é algo que a gente consegue ter uma noção exata do conhecimento necessário, certo? E do que o aluno precisa saber, e saber se ele sabe ou não, ou saber se nós mesmos sabemos ou não, ok? E é fácil de avaliar isso aí, em termos de, eu pego um texto que é considerado fácil e eu posso sublinhar e ver quantas palavras eu sei, quantas palavras eu não sei, eu não entendi. Bom, então eu vou aprender aquelas palavras, né? Então eu vou crescendo dessa forma. Quando eu estudo língua, eu tenho que saber os conceitos da gramática, ou eu sei ou eu não sei. Se eu não conseguir fazer uma análise sintática, não sei. Se eu escrevo e erro as preposições, eu não sei. Então, não é por nada, e não é só por essa coisa, não, a gramática é um instrumento de todo o resto do conhecimento, né? Não, ela também, ela pode ser, com certeza é, mas essas artes elas são fáceis de avaliar. Avaliar o conhecimento de alguém de metafísica é muito mais complexo, até porque em metafísica, ou mesmo em teologia, a gente tem várias coisas que a gente sabe, mas não sabe explicar, como disse o Santo Agostinho, não é? Eu sei quando não me perguntam. Se me perguntam, eu já não sei mais. Então, realmente, né, isso. Quantas coisas nós sabemos e quantas coisas nós somos capazes de expressar? A gente sabe muito mais coisa do que aquilo que a gente é capaz de expressar. Muitas vezes, a pessoa... Por exemplo, a gente sabe... Não são todas as pessoas que sabem soletrar, né, dizer na ordem as letras do teclado. Não é? A pessoa não tem isso aí ativo na memória. É uma coisa totalmente física, né? A gente simplesmente põe o dedo ali e ele vai indo, né? A gente vai escrevendo. E a gente não fica... Agora a gente não... Tá, diz aí. Q, W, tal. Isso é outra coisa, né? Isso é outra coisa. Então a gente sabe muito mais coisas do que a gente é capaz de expressar. Agora,
nessas artes mais básicas, nessas artes liberais, a gente tem que ser capaz de definir tudo. E elas estão ali para que tudo seja definido. Então, quando eu digo o que é eclíptica estudando astronomia, certo? Eu tenho que saber, eu tenho que ser capaz de definir isso aí. Se eu digo o que é uma hipótese, uma tese retórica, eu tenho que ser capaz de dizer o que é uma comparatio e o que é collatio. Tem que ser capaz. O que é uma anáfora? Dá um exemplo. Bom, isso aí eu consigo fazer. Então, é importante pôr uma ordem nos estudos, e a gente viu isso, não é? Essa importância de que há coisas necessárias para que devem sim ser estudadas, não é? E há uma ordem nessas coisas. Mas ela também, como nós estamos dizendo, ela não é tão rígida e fixa a ponto que enquanto eu não fizer isso aqui, eu não posso fazer mais nada, não posso seguir adiante, certo? Mas cuide, né? Eu até tenho medo de dizer isso aqui, porque no Brasil a gente tem muito a tendência de fazer isso aí. De perder o foco nessa questão, né? Um alemão, tu tem que convencê-lo disso, né? Que ele pode... Não, cara, pode ler outras coisas e tal. Eu sei que tu não vais entender tudo, mas tu vais perceber o quanto os teus estudos estão, das coisas mais inferiores, estão te ajudando nessas coisas mais superiores, né? E ele, não, enquanto eu não terminar aqui esses 1000 livros, né, eu não vou fazer mais nada. Ou então o cara pega a teoria dos 4 discursos, né? Primeiro eu vou ler toda a literatura, né? Toda a literatura de imaginação, depois eu vou subindo nos discursos e não sei o que e tal, né? Isso dá para dizer aqui no Brasil dessa forma retórica, né? Primeiro é necessário ler toda a literatura para só então adentrarmos em livros de ciência e depois de filosofia, certo? Aqui a gente pode dizer isso aí porque a gente sabe que ninguém vai fazer, né? Então a pessoa vai sim ler literatura, mas ela vai já pegar filosofia, vai pegar livro, né? Vai seguir isso aí assim, né? Claro, existe a ordem, né? E isso aí a gente vai regular na quantidade, né? Quanto maior for a qualidade da minha leitura, ou seja, por exemplo, dos livros de ficção, né? Literatura imaginativa, mais leitura. Dos livros de ciência e filosofia, menos. Até que a gente possa inverter a pirâmide, o tempo vai passando, porque a qualidade da minha leitura dos livros mais difíceis e dos temas de estudo mais difíceis vão ficando maior, né? A qualidade vai aumentando, né? Então também eu diminuo a quantidade daqueles livros que a qualidade já está ótima, certo? Vou passando. Então vai chegar um momento em que eu não vou ler nenhum livro de literatura de imaginação? Não, eles sempre vão estar ali. Mas lembremos, né, como diz Sêneca, que as artes liberais não são para nós estudarmos, é para elas terem sido estudadas. Então, que nunca ninguém se considere um estudante de artes liberais, e sim um ex-estudante. Alguém que já estudou, né? E nós precisamos botar essa pedra assim, né? Então, nós vemos lá a biografia de São Tomás, diz, no ano tal, São Tomás recebe o título de mestre em artes. Muito bem. Ele não ia dizer, eu sou um eterno estudante de artes liberais. Bom, e São Tomás não lia mais nada daí que fosse necessário, claro, sempre voltava, né? Com certeza ele tinha que voltar em vários temas, né? Recapitular e tudo isso. São Tomás é um exemplo ruim, né? Talvez ele não precisasse mesmo, certo? Sabia tudo mesmo e não tinha que voltar nunca, né? Mas o normal é que nós tenhamos que voltar, né, e tal. Quando a gente sabe uma língua, a gente vê muito bem isso, né? Quando a gente mora num país estrangeiro, a gente chega num nível de domínio daquela língua e a gente volta. E aí passa anos sem falar mais aquela língua. Quando tem que falar, a coisa não acontece. Fala, né? Fala. E essa pessoa, não, eu esqueci tudo. Eu falava muito bem inglês, aí eu passei 20 anos sem falar e esqueci tudo. Mentira, ou então não falava, né? Não
falava bem inglês, porque esquecer tudo não dá, né? Tudo, assim, é meio difícil, né? Então, a gente vai, né, construir essa ordem, saber o que eu quero saber. O que eu quero saber. E como isso, como nós estávamos vendo na palestra do Padre Miguel, como isso vai me ajudar à contemplação. Assim como numa leitura qualquer nós temos essa ordem, certo? A leitura, a meditação, a contemplação, nós temos as formas, né, do sentido que estão nas coisas, né, que é a forma da crítica literária mesmo, né? Nós temos o sentido da letra, nós temos o sentido alegórico, nós temos o sentido místico, certo? Nós temos o sentido moral e um sentido místico, né? Então, como eu consigo fazer essa divisão, não é? Quando a gente vê a Ratio Studiorum, a gente tem que sempre ter uma coisa em mente, que é algo que Santo Inácio desenvolveu dentro da sua mística, que é o discernimento dos espíritos, não é? Porque na vida dele, ele observou isso aí. O Padre Antônio Vieira tem um sermão do dia de Santo Inácio que é muito interessante, né? Ele discerne os espíritos, né, para saber o espírito, para dizer, bom, é o espírito bom ou o espírito mau, né? Isso aqui que eu estou estudando é algo bom, realmente está me levando para Deus ou só me leva à vanglória? Ah, só me leva à vanglória. Muito bem, mas Santo Inácio vai dizer, bom, talvez é necessário discernir essa vanglória, porque talvez seja uma força necessária para ti. Depende da tua vocação, depende do que realmente Deus quer de ti, certo? Viver com virtude. Ele dá o exemplo dele mesmo, ele diz, Deus usou do meu maior defeito, que era a vanglória e a soberba, para, ao mostrar a vida de santos, fazer com que eu quisesse imitar, não Santo Antão, que estava lá no deserto sozinho, mas quem ele mais se impressiona lendo a vida dos santos é Santo Domingo e São Francisco, fundadores. E ele se propõe, não é? Ah, eu vou ser santo. Nossa, que bonito, Santo Inácio se converteu. Eu vou ser santo porque eu vou fundar um negócio bem maior do que os dominicanos e os franciscanos juntos. Muito superiores em ascese, em conhecimento, em teologia e não sei o quê. E realmente, não é? Materialmente falando, a gente olha assim para a Companhia de Jesus e vê, conseguiu, né? E ele dá esse exemplo dizendo, olha, Deus pode se usar, né? É preciso discernir os espíritos, né? Porque uma coisa é tentação, rechaçar a tentação, isso aí cada um que cuide com o seu diretor espiritual e tudo isso aí, né? Mas nos estudos é importante que nós saibamos também fazer esse discernimento, né? O que está me levando para Deus? O que está falando, o que está me conduzindo para um caminho de contemplação da verdade? E esse é o critério principal. Esse é o critério principal. Então nós temos as mais diversas áreas, né? Tem gente que se interessa mais por política, outro por filosofia. Dentro da filosofia, cada um vai se interessar por mais uma coisa, outro por história e tudo isso. Bom, o que isto está me conduzindo à contemplação da verdade? Então, esse discernimento é algo que nós temos que ter em mente quando vamos fazer o nosso próprio plano de estudos. E não só um plano de estudos, mas um plano de vida mesmo. Algo do dia a dia. Algo com início, meio e fim no dia a dia. Eu só vou então, porque às vezes dá essa impressão, né? E se a gente vê uma pintura daquelas como ele mostrou, então eu tenho que ir estudando essas coisas aqui, e aí eu vou chegar à teologia, assim, né? Mas pelo amor de Deus, isso não quer dizer que hoje tu não tem que fazer a leitura do Evangelho, ter as práticas de piedade que foram acordadas, ou as de costume, ou as acordadas com um diretor, ou enfim, certo? Não quer dizer que esse domingo eu tenho que ir na missa, ou todos os dias, ou sei lá quando, depende de cada um, certo? Então são coisas que tem que estar dentro da minha vida.
E que a vida de estudos, na verdade, conduza para essas coisas maiores, certo? O que eu preciso para servir mais dentro da minha profissão, dentro da minha família, são coisas que tem que ser levado em conta. Muito. Não assim, não, eu tenho aqui o meu trabalho, mas isso não tem nada a ver com o resto dos meus estudos, né? Porque eu, inclusive, trabalho aqui numa repartição pública, mas o meu negócio é filosofia. Então eu não estou nem aí para isso aqui que eu faço aqui no trabalho, certo? Não quero nem saber, porque o meu interesse é na filosofia. E o dia que eu conseguir ganhar dinheiro com filosofia, eu vou sair do trabalho, certo? Isso não é viver, não é? Isso não olha, esse não é o caminho da contemplação de Deus, que é um, certo? E que eu tenho, como diz o Padre Miguel, amá-lo e, dizendo em outras palavras, me transformar nele mesmo, deixar que ele vive em mim e não eu nele. Ah, Deus é um, eu vou ser dois e quero chegar a contemplar a Deus. Qual dos dois tus, certo, vai contemplar Deus? Aquele que tu vai lá no trabalho porque tu gosta porque eu tenho que ganhar meu dinheiro e tal, não sei o quê, ou aquele lá da filosofia? Ah, mas eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu não posso sair do meu trabalho, então vou ter que largar a filosofia? Não. Mas com certeza que esse teu estudo de filosofia ilumine o teu trabalho, ilumine a tua vida na família, certo? E principalmente com questão de família é muito... Ah, mas eu não gostaria aqui de me dedicar muito a questões de puerologia, né, como se chama, ou puericultura, né, e tal, de cuidar das crianças e tal. Não quero estudar muito essas coisas assim. Eu disse, bom, e é esse aí que não quer estudar que diz que tem vocação para a vida de estudos, né? Não, é isso aí. É porque é dor, né? É dolorido. Estudar é dolorido. Nesses tempos a gente estava falando, né? Ver assim, qual é a posição que um intelectual, que uma pessoa de estudos cristã tem que ter diante da sua vocação, do seu chamado específico para essa vida de estudos, que tem que ser um chamado, não é? Como o Padre Miguel falava, não é todo mundo, né, que precisa realmente estudar e saber tudo de teologia e conhecer as artes liberais e tal, mas há pessoas que são chamadas a isso, né? Só que é uma vocação cristã e Deus nos chama a essas coisas. Ele não chamou, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá para isso. Ele chamou a Madre Teresa de Calcutá para cuidar dos doentes, dos pobres, dos leprosos. E a Madre Teresa de Calcutá, ela era uma pessoa como qualquer outra. E ela tem nojo de gente doente, com feridas e fedorenta e tudo isso. Certo? Mas ela teve que vencer esse nojo. Teve que acordar todos os dias e saber, olha, é por Deus. Como aquele cara, ela dando banho no leproso, e aí o sujeito disse, nossa, Madre Teresa, eu não faria isso aí nem por $1 milhão. E ela, que nojo, eu também não. Porque realmente, se não for por isso, certo? Não vale a pena. E é claro que o fruto, a contemplação, dá muita consolação, para usar um termo inaciano, certo? E, né, quando nós, como o padre disse, né, quando a gente põe o chocolate na boca, é isso aí, certo? Mas talvez isso a gente tem que pensar que antes o chocolate não aparece do nada. Eu vou precisar ir comprar o chocolate, certo? E para comprar o chocolate eu preciso de dinheiro. E para eu ter dinheiro eu preciso dedicar-me a algo que não necessariamente é algo prazeroso, aprazível, né? Então, e o estudo não necessariamente é aprazível. Eu acho muito chato ficar estudando e lendo aquelas coisas e não sei o que. Bom, tudo bem, e daí? Quem disse que é prazeroso? Ninguém pode estudar porque gosta,
certo? A gente gosta de saber, isso sim. Mas estudar, se eu estou gostando é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque as coisas boas, certo, que dão resultados bons como a contemplação de Deus, por exemplo, elas não são boas fisicamente, não são aprazíveis agora. As coisas verdadeiras, os bens verdadeiros, não são aprazíveis agora. Para eu conseguir, não, mas a beleza é algo que, né, pelos sentidos assim, da visão, da audição, eu já percebo imediatamente é algo prazeroso, certo? Não. Tudo depende de erudição, de cultura, de contemplação e de uma experiência toda para chegar a sentir prazer ouvindo a Nona Sinfonia de Beethoven. Uma criança pequena que nunca ouviu nada, né, certo? Eu pego os meus filhos, eles até têm músicas eruditas que eles gostam bastante, certo? Mas é também um pouco período de tempo. Agora vocês vão sentar aqui e ouvir toda a segunda sinfonia de Mahler. Prestem atenção. Não é prazeroso. Mas é belo. E o ser humano ele é atraído pelo belo, certo? Quanto mais ele entende que aquilo é belo. Se eu não entendo que algo é belo, se eu não tiver educação, se eu não for parido de dentro do feio, né, eu também não vou entender que aquilo é belo. Eu não terei esse prazer aí final. Eu vou ter que ter um pouco de dor até ouvir a segunda sinfonia de Mahler e achar muito belo, muito belo. Para aí sim eu poder, por analogia, entender um pouco mais da beleza de Deus, por exemplo. Mas vejam como foi difícil o caminho. Via muita gente, chegava no coral, eu cantava no coral da OSP, chegava de lá sem ter quase nenhum contato com música erudita, mas tinha uma boa voz, e por algum motivo que eu não sei qual era, mas ele ia lá cantar num coral sinfônico, não é? E essas pessoas, no primeiro ensaio, que música, não entendi, não é muito boa, né? Por que a gente não canta aquelas mais conhecidas, não é? O cara tinha que ficar cantando lá Haydn, texto em alemão, o cara não conseguia pronunciar e coisa assim. Aí ficava 2 meses ensaiando, né? Aquele negócio assim. E aquilo ia mudando, a pessoa ia memorizando tudo da música, ia entendendo, começava a entender a letra em alemão e tal, de tanto cantar e ler a tradução, e aquilo ia memorizando, ia conhecendo, ia estudando, e aí de repente a pessoa, sou fã de Haydn. Mas a gente vê assim que não foi fácil, certo? Não foi fácil. Pessoa, primeira reação de nojo, certo? Depois dor, de novo ensaiar. Por que a gente não canta aquelas mais conhecidas? Qualquer pessoa que estudou música erudita, né, trabalhou um pouco com performance disso, né, já ouviu, pelo menos, né, de todos os parentes, a seguinte frase: muito legal, né? Mas eu gosto daquelas assim mais conhecidas, certo? Porque a música é diferente, aquilo que é diferente, ela dói. E eu tenho que... Agora, como a pessoa já passou pela dor, ela é capaz de compreender, então a pessoa canta o Sole Mio, aí ela já conhece, entende? E ela não vai sentir dor com aquilo, porque ela já foi preparada, já tem uma educação para conseguir ver beleza naquilo. Aí se alguém chega cantando Wagner, certo? A pessoa... certo? Não estou preparado, isso me dói. Isso me dói. E eu vou ter que ser educado para chegar a ouvir Wagner e dizer: nossa, que belo. É belo, certo? Então essa dor, né, é algo que tem que estar na frente. Nós temos que estar muito conscientes dessa dor na hora de pormos assim: mês que vem eu vou ler tal livro, e depois no outro eu vou fazer isso, e vou fazer, né, vou assistir essas aulas, fazer esse curso, isso, aquilo, né? A gente tem que estar consciente que se a gente vai chegar em algum lugar com todos esses estudos, eles vão ser por meio da dor. Depois vai parecer que nunca doeu. Eu sempre gostei de Mahler. Mentira. Mentira. Só gosta de Mahler quem já sofreu um pouquinho. Certo? O que a gente tem que fazer para sair, não é? Então assim, então eu vou botar
os meus filhos, né, para escutar bastante música erudita. Eu vou pôr em aula de piano e essa coisa toda. Não, tá certo? Tá certo. Mas vai ter que ter uma ordem nisso aí. Tem que ter uma ordem. Então tem muita coisa, né? Primeiro, tempo, né? É bom escutar, realmente escutar a Sinfonia Oitava de Mahler, né? Que tem 1000 músicos no palco, né? 8 solistas, um coro de 300 pessoas e tudo isso, né? Isso aí eu vou botar para os meus filhos ouvirem. E dura 2h40, né? Então eu vou botar lá. Não, calma, né? Calma. Minueto de Bach, né? Mozart, concerto para piano, devagarinho, um movimento só, certo? Deixa dançar, deixa pular, né? Reagir da forma mais instintiva, se é que dá para dizer isso, possível, né? Porque senão, né, se tu botar direto na dor ali, né, vai ser um pouco mais complicado. Aí, daqui a uns tempos ele vai dizer, não pai, não quero ouvir essa, eu quero ouvir aquela que a gente ouviu semana passada. Não, aquela a gente já ouviu semana passada, agora vou por outra. Pai, eu não quero ler esse livro, eu quero ler o outro que a gente já viu. Tem que repetir, eu sou muito favorável a ler 1 milhão de vezes a mesma história, né? Assim como até mesmo qualquer outra coisa, né? A mesma música tem que se ouvir muitas vezes e tudo isso. Mas sempre, tudo bem, nós vamos ouvir essa depois que nós ouvirmos essa outra que vocês ainda não conhecem. Tem que ter a dor. Daqui a 3 vezes fazendo isso, aquela música que ele diz, não, essa não, vai dizer, essa é a que eu gosto. Nem se flagra da contradição, né? Porque o bom da criança é que ela dá o braço a torcer facilmente, entende? Não tem esse orgulho. Eu disse uma vez que não gostava dessa música, agora eu tô louco aqui pra chorar, de tão emocionado que eu tô, porque o troço é muito bom mesmo, mas eu vou dizer que é uma droga. Não, vou dizer assim, olha, antes eu não gostava, agora aprendi a gostar, certo? Não? A criança aos poucos, depois ela começa a fazer isso com comida, principalmente, né? Eu digo que eu não gosto de abóbora. Come então, para ver se tu gosta. Aí ela come. E aí, não gostei. E tá feliz ali, né? Aquilo ali tá saboroso e tal, né? Então são coisas... Mas é claro, realmente pode ser que há 3 anos atrás não gostasse mesmo, né? Tivesse uma repugnância. Mas, se a gente insiste... com dor, né? Se a gente tem aquela insistência, não, vamos lá, eu quero ouvir tal música, vamos ouvir, mas primeiro essa aqui que tu não conhece, certo? A gente tem que se expor àquilo para que a gente possa realmente crescer, assim como leituras, né? A gente pode realmente, ou um idioma, né? A gente tem muita tendência a se acomodar falando um idioma estrangeiro, né? Quando todo mundo entende o que a gente diz, a gente entende tudo, né? A gente para de estudar, normalmente. Já estudei bastante, peguei até um certificado lá, avançado no idioma, certo? Fiz o TOEFL, fiz o IELTS, né? E aí a gente para de estudar. Eu disse, mas todo esse esforço, olha só, olha o que é de esforço para fazer isso aí. E tu vai parar agora? Não, continua, né? Continua. Vou pegar um texto aqui difícil, vou sublinhar as palavras que eu não sei. Vou assistir uma palestra aqui de um professor falando sobre mecânica dos fluidos, um vocabulário que eu não entendo nada, né? Não, vou estudar, né? Vou estudar, vou continuar. Dói? Claro que dói. Logo para mim, que já tenho um certificado de nível avançado, né? Isso. O que é difícil ainda? Para mim ainda é difícil entender termos técnicos. Estuda termos técnicos. Vai ser difícil, vai doer, mas estuda. E depois não vai doer mais. É simples assim. Como o chocolate que o padre Miguel falou antes, né? Do qual ele falou. Então, vamos fazer a nossa lista, a nossa própria Ratio Studiorum, construir aquela nossa própria Ratio Studiorum, sabendo que é o seguinte, eu vou mudá-la, talvez amanhã. Comecei, vou ler a Ilíada,
Amanhã eu pego e começo a ler a Ilíada. Risco. Não vou ler. Vou ler primeiro os Camões, porque eu não estou entendendo nada, certo? Não tem problema nenhum nisso, certo? Claro, bom senso, né? Que é a coisa principal, né? Não vou, senão não adianta também terminar com tudo. Realmente está difícil, está impossível de ler, tudo bem, mas bom senso. Por isso que é muito salutar esse hábito de ter grupo de estudos, de ter, às vezes, uma pessoa que oriente em certas matérias, em certos estudos, não é? Para que nós possamos. E com os nossos alunos, e, na maioria dos casos, nossos filhos, é a mesma coisa. Eu tenho que ter uma ratio studiorum. Onde eu vou me basear? Eu posso pegar o currículo do MEC e aplicá-lo em casa, certo? Eu posso pegar várias dicas de vários lugares e aplicá-las, mas como? Em que ordem? Certo? Em que ordem? Em que velocidade? De que forma? Como ler os Lusíadas? É só ler. No que eu tenho que prestar atenção ali nos Lusíadas? Não entendi nada ali. Afonso, primeiro Afonso, segundo Afonso, terceiro Afonso, quarto Afonso, quinto Afonso, sexto Afonso. O que é isso? Certo? Egas Muniz. Hã? Ele nunca ouviu falar de Egas Muniz, pelo amor de Deus. É importante você saber quem é Egas Muniz? Não sei, talvez. É importante conhecer a astronomia vigente, os conhecimentos de astronomia vigente até a Renascença? Sim, para os Lusíadas, por exemplo, é importante. Certo? Então o que vem primeiro? Ah, não, mas daí a astronomia não é depois lá? Olha aí, ó, é um ótimo jeito. Eu estou lendo, eu estou começando nos estudos de gramática e retórica, né, lendo os Lusíadas, certo? Mas daí ele começa a falar lá no canto 10º da máquina do mundo e das esferas celestes e tudo isso, né? É um bom momento para eu ir atrás um pouco de astronomia, estudar aquilo que me dê uma noção, a melhor noção possível para que eu possa entender aquele trecho ali dos Lusíadas. Aí no outro ele fala sobre a história de Portugal, bom, ótimo momento para estudar um pouco de história de Portugal. E assim por diante, né? E assim por diante. Então, esse ir e voltar, né, esse subir da montanha, é algo bastante natural, né? Em qualquer livro, com qualquer assunto que quando nós nos propormos estudar, né? Então, o que eu tenho que estudar de música? Eu tenho que começar pelo canto gregoriano, depois ir para a polifonia, depois ir para passando pela Renascença toda, para chegar no Barroco, no Clássico, e tem que ser nessa ordem cronológica. Não vai dar, certo? Não vai dar. Vamos começar aqui cantando Twinkle, Twinkle, Little Star, certo? Conseguiu, afinou, né? Tá afinado, tá tudo certo, consegue? Muito bem. De quem é Twinkle, Twinkle, Little Star? É Mozart. Muito bem. História da música, onde está Mozart? Está aqui. Mas eu não vou começar a ler lá no meio do livro, né? Porque eu queria estudar a história da música do início ao fim. Por quê? Aí eu vou sentir assim, que ele vai falar, como dissemos de Bach, Mozart também não sei o quê. Bach? Eu tenho que saber então de Bach. Eu não estou entendendo isso aqui porque eu ainda não li. E eu vou começando a ter noção daquilo que eu sei e aquilo que eu não sei. E isso é uma das coisas mais importantes na vida de estudo. Eu saber dizer assim, isso eu sei, isso eu não sei. Isso eu tenho rudimentos, mas não avancei muito ainda, né? Olha só, né, pelo Twinkle, Twinkle, Little Star, a gente já vai. Bom, Mozart, Salzburg, certo? E período clássico, Áustria, o que eu estou falando? Paris? Espera aí. Muitas coisas vão caminhando para isso. Então, e aí Viena, então eu tenho Prússia, tenho aqui, olha tudo que eu tenho de história, né? E quais são os pensadores desse período? Um pouco eu vou me interessar, não é? Como são os movimentos sociais? Mozart era maçom. Opa, então peraí, tem alguma coisa aqui, né? E aí a vida de estudos vai caminhando aos poucos, né? Das coisas sim, das coisas mais fáceis às mais difíceis.
mas pelo amor de Deus, as mais difíceis, e não só ficar nas fáceis, não é? Porque é preciso ter a dor. E se não doer, é sinal que ainda é fácil. Esse caminho das coisas fáceis para as mais difíceis, ele exige essa dor. Senão, não é mais difícil, é fácil. Se eu escuto uma música a primeira vez e adorei, nossa, isso aqui que eu ouvi agora, certo? É sinal de que eu tenho que ampliar um pouco mais os meus horizontes musicais. Se eu leio um livro, entendo tudo e concordo com tudo que está ali dito, é sinal que eu estou precisando ampliar as minhas leituras, certo? Isso aconteceu esses tempos, quando por indicação de várias pessoas, né, eu li O Despertar da Senhorita Prim. Né? E primeira coisa, né, eu disse, primeira coisa é assim, é horrível um livro que tu concorde com tudo que está sendo dito, não é? Essa é uma das coisas assim. Tem que ter aquela dor, não é? Como quando a gente lê o Evangelho, né? Que é sempre novo, porque ele te diz um negócio e diz, realmente eu não sou assim, certo? Realmente eu não faço isso, realmente eu não amo a Deus, realmente eu preciso mudar o tempo todo. E ele tem essa força. Ele é uma literatura que tem essa força, no sentido literal mesmo, certo? E passando, né, para o alegórico, para o moral, eu vou percebendo isso, né? Mas eu já li isso aqui 1000 vezes. Não interessa, eu estou com 80 anos, estou lendo e... né? Então eu li lá o Despertar da Senhorita Prim, que é um romance bastante interessante, aconselho a leitura a todos, certo? Só que teve isso aqui. Sim, é isso aqui, certo? Estou cansado de as pessoas falarem que é preciso ler Homero e que artes liberais, não sei o quê, né? A gente cansa uma hora, né? Então a gente fica nesse nível, a gente não pode ficar nesse... porque eu achei muito bom, certo? E concordei com tudo, é que eu vi que não era o livro que eu precisava ler, certo? Porque o livro, quando eu percebo assim, esse livro é algo que eu preciso fazer, ele tem que dar uma dor, ele tem que me causar esse desconforto, certo? Eu leio Platão e... desconforto. Tenho que superar aquele desconforto de alguma forma. Como? Estudando. Eu leio o Evangelho, leio o Catecismo e tem que dar aquele desconforto para que eu vá para as coisas mais difíceis, né? E o Evangelho ele tem essa capacidade de ser sempre difícil, né? É um texto que a gente vai lendo e ele está sempre difícil, né? Está sempre difícil. Ele vai nos causar desconforto, sempre. Claro que ele nos causa alegria, consolação, muitas vezes, não é? Mas ele tem essa capacidade da gente não dizer assim, eu já li. Isso eu já li. Não aguento mais essas histórias. E a gente escuta todo domingo na missa um evangelho diferente, não é? No ano A, B e C, e parece que é a primeira vez. É a primeira vez. Tu te lembra, né? Não, isso aí eu conheço bem, né? Às vezes tu tem até de memória, até já decorou, né? Só o sentido literal. Mas a gente chega no sentido moral, certo? Faz a interpretação alegórica, chega no sentido moral e a gente vê. É a primeira vez no sentido literal. Não é a primeira vez no sentido literal, mas no moral é como se fosse, porque eu já deveria ter aprendido isso aqui. Se eu já li, se eu já decorei, né, eu já deveria ter aprendido. Então, busquemos nos nossos estudos construir essa ordem pela qual nós seguiremos pelos próximos anos, sabendo que há coisas assim que passam, né? Há coisas com as quais nós nos acostumamos, nós criamos hábitos, certo? Que nós não precisamos mais voltar lá. Ninguém precisa ir no dicionário para qualquer palavra. A gente aprende e pronto, né? A gente não fica olhando o dicionário, a gente olha uma palavra nova que seja fundamental. Porque a gente criou um hábito intelectual. Mas tenhamos consciência, né, para nós chegarmos nessa contemplação, que é o fim, sim, da Ratio Studiorum, que é o fim que estão almejando todos os grandes pedagogos,
todo grande professor, todo o homem de estudos é Deus. Como naquela imagem, né? Onde as artes vão nos conduzindo a Deus. E a gente só chega lá por essa via que é de dor, de nojo, tanto quanto a Madre Teresa podia ter nojo lá do homem leproso. Muito obrigado a todos e até a próxima.